O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele. Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o copo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e enganos, de maldades. Insensatos, aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, dai esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui no estúdio São João Paulo II, em Brasília, nós temos acompanhado já nesses dias a leitura da carta de São Paulo aos Gálatas, e São Paulo aqui, ele combateu uma heresia que vira e mexe e volta na história cristã, na história da humanidade. Até o Papa Francisco já deu o nome, é um neo-pelagianismo, um novo pelagianismo. Por quê? Pelo seguinte: os nossos irmãos aqui daquele tempo, os religiosos, os judeus, os escribas, estavam crentes que, a partir da obediência da lei e do cumprimento estrito da lei, eles seriam salvos e eles seriam justificados. E Paulo combate, então, essa heresia, dizendo que não é pelas próprias forças que nós conseguimos nos salvar, mas pela graça de Deus, pela fé em Cristo Jesus. E aí se levantava esta realidade novamente. É preciso a circuncisão ou não é preciso a circuncisão? Aí havia os defensores da circuncisão. Mas é necessário se circuncidar para ser salvo, para pertencer à família de Deus. E Paulo combatia isso dizendo: não é através da circuncisão, mas através da fé em Cristo, através da obediência à palavra de Deus, que nós alcançamos a justificação. Por quê, meus irmãos? Porque poderia se cair na tentação de que pelas próprias forças nós podemos, nós conseguimos. E vamos ser bem sinceros, nós somos frágeis, nós somos pecadores. Nós, sem a graça de Deus, nós não conseguimos viver a santidade. Nós não conseguimos fazer a vontade de Deus pelos nossos próprios méritos. Precisamos contar com a graça de Deus, e aqui São Paulo ainda diz, precisamos nos deixar ser conduzido não pela lei que oprime, que mata, mas nos deixar ser conduzidos pelo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus. O Espírito que animou Jesus, o Espírito que animou os apóstolos, que animou e que anima a nossa igreja. É por esse Espírito que nós podemos e precisamos, melhor dizendo, ser conduzidos. E depois, São Paulo ainda diz, olha, o que vale não é a circuncisão ou simplesmente os ritos, mas o que vale é a fé agindo pela caridade. O que vale é a minha fé em Cristo Jesus transbordar em caridade com o meu próximo. E essa caridade, a gente pode dizer aqui também o perdão, a gente pode dizer essa caridade a misericórdia, nós podemos dizer essa caridade a esmola que nós devemos dar para com o nosso próximo, precisamos dar ao nosso próximo. O que vale é a fé agindo pela caridade. Observar ou não a circuncisão, dizia Paulo,
não tem valor algum. Porque senão, volto a dizer, cairíamos nesta realidade de que pelas próprias forças, por cumprir simplesmente um rito, eu mereço a graça de Deus. Nós não merecemos a graça de Deus pelos nossos próprios esforços, mas somente pela graça de Deus. E o Evangelho continua nessa linha, porque este fariseu que convidou Jesus para jantar em sua casa, se pôs à mesa, ficou ali admirado com Jesus. Mas não ficou admirado pelas palavras que Jesus dizia, não ficou admirado pelos milagres que Jesus realizava, mas ele ficou admirado, preso ainda à lei. E dizendo, ele ficou ali admirado porque Jesus não tinha lavado as mãos. E Jesus aproveitou então para dizer que a lei, na verdade, que vale mesmo, é a lei da caridade. A lei que realmente vale não deve estar presa aos ritualismos, mas a lei que realmente vale é a lei do amor, é a lei da misericórdia. E é a lei desta limpeza, antes de tudo, interior. Porque eles estavam preocupados com o prato por fora, com o copo por fora. E Jesus foi além. Olha, é necessário limpar por dentro. É necessário a purificação interior. E vamos imaginar realmente um copo, não é? Sujo por dentro. Não adianta limpar só ele por fora, tem que limpar por dentro desse copo. E aí sim ele vai ficar limpo. E aí sim você vai poder colocar ali a água, o suco, para você tomar e não vai se contaminar. Porque se o copo estiver sujo por dentro e você colocar a água, você vai se contaminar. E era isso que estava acontecendo com aqueles fariseus, com aqueles escribas, com aqueles que estavam preocupados apenas com o externo e não se preocupavam com o interior. E Jesus veio deixar claro isso para eles e para nós, dessa necessidade que nós temos, dessa revisão de vida e de começar aqui dentro, no interior. E limpando o interior, exteriormente, sim, nós possamos transmitir a pureza, nós possamos transmitir a santidade, mas começa daqui de dentro. Vamos aproveitar, meus irmãos, e fazer uma bela revisão da nossa vida e perceber se realmente nós não estamos cuidando mais do exterior do que do interior. É claro que é importante cuidar do exterior, mas o interior é o mais importante. Cuidar daqui, o que nós temos pensado, o que nós temos cultivado. Nós temos cultivado bons sentimentos, bons pensamentos. E depois Jesus finalizou ainda dizendo que era necessário também dar esmola para ficar limpo, para ficar puro. A caridade cobre uma multidão de pecados. Se nós praticarmos o bem, se nós praticarmos a caridade, nós seremos perdoados de muitos pecados. E São João da Cruz também já dizia isso, que nós, ao final da vida, seremos julgados pelo amor, pela caridade. Então nos esforcemos, meus irmãos, para praticar a esmola. Qual é a esmola que nós podemos dar hoje? Será que é a esmola da paciência na nossa casa? Será que é a esmola realmente de dar um prato de comida para alguém, de dar um copo d'água a alguém? Que esmola nós podemos dar? Lembremos que o nosso Pai, que o nosso Deus, deu a grande esmola, a grande caridade para nós, que foi o seu Filho Jesus, morrendo na cruz. Ele que ofertou esse tudo a nós, que é o próprio Cristo, para a nossa salvação, para a nossa purificação. E cabe a nós, então, continuar a obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quantos precisam da nossa esmola? Quantos precisam da nossa caridade? E é a promessa de Deus aqui. Ao darmos, seremos purificados. Por quê, minha gente? Porque ao darmos, ao nos doarmos, nós estamos nos desapegando de nós mesmos. Estamos nos desapegando para poder chegar ao céu. Porque para poder chegar ao céu,
precisamos ser desapegados das coisas, dos bens. Então pensemos, por onde nós passarmos hoje, vamos dar ali a esmola da caridade, da misericórdia, da nossa oração, vamos ajudar o nosso próximo, vamos dar a esmola da paciência aos nossos, e assim nós seremos purificados. Façamos então essa revisão interior, não pensemos que é pelas nossas próprias forças que nós merecemos e que nós alcançamos o céu, mas por outro lado, reconheçamos que a misericórdia de Deus é grande e por isso nós trabalhamos, nós evangelizamos, nós anunciamos o reino por causa dessa misericórdia que nos alcançou. E claro que por misericórdia de Deus, nosso Senhor nos acolha lá na eternidade. Façamos esse caminho, meus irmãos, de santidade, reconhecendo os nossos pecados, as nossas falhas, contando sempre com a graça de Deus, mas lembrando que Ele nos deu o seu tudo e que nós também precisamos dar o nosso tudo, dar a nossa esmola de cada dia, para um dia chegarmos também à eternidade. Convido você a inclinar um pouquinho a sua cabeça e fazer a sua revisão aí de vida, pensar quais são as esmolas, qual é a caridade que hoje eu, você, nós precisamos praticar por amor a nosso Senhor Jesus Cristo e contando sempre com a graça dele para alcançarmos a santificação e a salvação. Não será pelas nossas próprias forças, mas será pela graça de Deus. E porque nós confiamos na graça de Deus e nos abandonamos nele, nós também abandonamos então e nos desapegamos dos bens aqui da terra e doamos, e devemos doar ao nosso próximo, ao nosso irmão, porque a doação nossa significa desapego, a nossa doação significa purificação que Deus vai realizar em nós. Obrigado, Senhor, por este evangelho, por esta palavra, e que comece mesmo, Senhor, do nosso interior, toda a purificação. Purifica, Senhor, os nossos pensamentos maus, nossos pensamentos desordenados, desequilibrados, nossos pensamentos que não convêm a um cristão, a um filho de Deus. Purifica, Senhor, a nossa mente, o nosso coração e, consequentemente, Senhor, purifica também o nosso corpo e todo o nosso ser. Mas começando aqui do interior, purifica-nos, Senhor, e o que o nosso exterior possa de fato revelar a graça que está aqui dentro. Que o nosso sorriso, o nosso olhar de misericórdia, de bondade, revele aquilo que está no nosso interior. Obrigado, Senhor, purifica-nos interiormente e que exteriormente nós traduzamos em caridade para com o próximo aquilo que o Senhor fez no nosso interior. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.